Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, tentarei responder uma pergunta que está sendo muito repetida nesses últimos dias. O que a China realmente quer? A Absoluta é uma empresa de marketing e propaganda especializada na criação de sites responsivos que abrem perfeitamente em celulares, com amplo domínio em marketing de redes sociais. A Absoluta vem atuando com empresas de diversos setores há mais de 21 anos. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias como Facebook e Instagram, entre em contato por WhatsApp, pelo site ou pelo e-mail e solicite agora mesmo o orçamento. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nos anos 30, os Estados Unidos já tinham desbancado as potências europeias como a nação mais industrializada do mundo. No entanto, apesar de naquela época o país ter uma forte presença global, com destaque para as Filipinas no Pacífico, conquistada da Espanha no final do século XIX, os Estados Unidos não tinham uma presença hegemônica a nível mundial, com uma força militar considerada mediana para a época. Quando a Segunda Guerra Mundial começou na Europa em setembro de 1939, os Estados Unidos tinham apenas 5 porta-aviões, sendo que 2 eram meras adaptações experimentais feitas nos anos 20, com o Japão nessa mesma época operando 6 embarcações desse tipo, todas elas modernas. E o exército americano era apenas o 11º do mundo em termos numéricos. Mas em 1945, quando a guerra na Europa e no Pacífico terminou, os Estados Unidos tinham construído, em apenas 6 anos, o impressionante número de 27 grandes porta-aviões e mais de 130 pequenos porta-aviões de escolta. Em apenas meia década, o poder militar combinado dos Estados Unidos saltou da 11ª posição para a 1ª posição, se destacando principalmente na Marinha. Com a Europa e a Ásia destruídos, a indústria americana, preservada dos bombardeios, reconstruiu países inteiros, transformando a economia dos Estados Unidos na maior do mundo, uma posição hegemônica que só foi conquistada graças à Segunda Guerra Mundial. Nunca antes na história, um país tinha saltado de forma tão rápida para a liderança mundial. A Espanha levou mais de um século até ser desbancada pela Inglaterra, que manteve o estatuto de potência hegemônica global, tanto em termos econômicos e industriais como também militares, por mais de 200 anos, até ser finalmente desbancada pelos Estados Unidos em apenas 5 anos. Hoje, em 2020, em paridade de poder de compra, a China já desbancou os Estados Unidos na área econômica, produzindo mais de 27 trilhões de dólares em riquezas, em comparação com os 22 trilhões de dólares produzidos pelos Estados Unidos. E na área militar, os chineses já estão à frente dos americanos em alguns setores, como por exemplo no número de navios de guerra em produção, com os estaleiros chineses lançando ao mar, por ano, cerca de uma dezena de navios de guerra com mais de 8.000 toneladas. No entanto, mesmo que esse ritmo se mantenha inalterado e considerando o forte crescimento da economia americana e o grande investimento dos Estados Unidos no setor da defesa, a China só conseguiria ultrapassar os Estados Unidos também no setor militar dentro de, no mínimo, 60 ou 70 anos. Mas em 2017, Xi Jinping, na abertura do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, disse que até 2050 quer que o seu país alcance a liderança mundial em todos os setores, inclusive no militar. Ou seja, em apenas 30 anos, a China quer ter mais porta-aviões, mais destroyers, mais cruzadores, mais submarinos, mais aviões e mais carros de combate do que os Estados Unidos. E quer ter esses meios espalhados por todo o planeta, mais ou menos como os Estados Unidos fazem hoje. De acordo com a projeção atual de crescimento, e tendo em consideração o atual nível de investimento americano na defesa, que em 2020 alcançou máximos históricos com mais de 750 bilhões de dólares, é impossível para a China ultrapassar os Estados Unidos em apenas 30 anos. A não ser que ocorra algum evento dramático e catastrófico. Como referi no início do vídeo, os Estados Unidos conseguiram saltar para a posição de maior potência econômica e militar do mundo em apenas 5 anos,
apenas graças à Segunda Guerra Mundial. Se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido, os Estados Unidos só alcançariam essa posição hegemônica, tendo por base os níveis de investimento e de crescimento nos anos 30, lá para meados dos anos 60. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial adiantou os planos americanos em pelo menos 25 anos. A China não quer esperar até 2080 ou 2090 para ser a potência hegemônica mundial. A China quer isso já em 2050. Mas como demonstrei aqui, é impossível alcançar esse feito por meios naturais, tendo por base os atuais níveis de investimento tanto na China como nos Estados Unidos, o que significa que só um evento realmente dramático e catastrófico seria capaz de catapultar a China para uma posição hegemônica em todos os setores. Das duas uma, ou o Xi Jinping foi muito otimista ao projetar para 2050 o ano em que a China desbancará os Estados Unidos em todas as áreas, ou então ele está à espera, ou até quem sabe planejando, um evento dramático e catastrófico que é a semelhança da Segunda Guerra Mundial, que lançou os Estados Unidos para a primeira posição no mundo, seria capaz de fazer o mesmo com a China até 2050. Aquilo que está acontecendo neste momento no mundo por causa do coronavírus, que derrubou praticamente todos os mercados e que promete causar graves danos econômicos em muitos países, levando a uma queda generalizada no preço de muitas matérias-primas que estão sendo agora compradas pela China a preço de banana, o que está ajudando a economia chinesa a recuperar rapidamente da crise, enquanto que outros países estão ainda na fase inicial do problema. É um forte indicativo de que um evento realmente dramático e catastrófico não é algo assim tão difícil de acontecer. Uma crise como a atual do coronavírus, só que 5 ou 6 vezes maior, seria capaz de derrubar economias inteiras, dando à China um avanço importante para cumprir a profecia de Xi Jinping de se tornar na maior e mais importante potência do mundo até 2050. Na loja do canal você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.